Boa tarde a todos e todas. Me chamo Eva Ribeiro, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E hoje estarei realizando a mediação da aula aberta Novos Contornos da Comunicação Midiática, que é uma ação do projeto de extensão Enredos Digitais, desenvolvido por alunos e docentes da FIC, com o intuito de estabelecer uma comunicação científica com públicos internos e externos da universidade. Acompanhe as redes digitais do projeto e fique por dentro de suas ações. O arroba será colocado no bate-papo. Agora vamos à aula. A aula será ministrada pelo professor Tiago Manieri, docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás, na linha de pesquisa Mídia e Cidadania, doutor em Comunicação pela ECA USP, pesquisador visitante do ICNOVA, Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, pós-doutor pela ECO UFRJ e mestre e graduado pela Universidade Federal de Santa Maria. Só para lembrar, o link de presença para certificado estará no bate-papo, e quem quiser fazer perguntas, só escrever também no bate-papo, que ao final da aula irei encaminhar ao professor. Agora é com você, professor Tiago. Boa aula a todos e todas. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eva. Obrigado pela introdução. Fico feliz de poder estar hoje, né, encerrando esse ano, né, do projeto Enredos Digitais. Também gostaria de fazer um agradecimento ao professor Magno Medeiros, que convidou para que nós estivéssemos aqui ministrando essa aula, e o professor Magno é o idealizador desse projeto. Aproveito também para parabenizar o professor Magno pela iniciativa, né, de um projeto que articula vários programas, né, de pós-graduação e possibilita esse diálogo, né, possibilita com que a gente extrapole aí o âmbito da sala de aula, né? Então, essa é uma iniciativa que permite, né, que nós possamos estar discutindo questões que são de interesse, né, muito mais amplo, e questões que dizem respeito ao nosso fazer, né, no nosso dia a dia, enquanto pesquisador na universidade, né? Então, é importante que a gente construa essas pontes e tenha esse diálogo com a sociedade, né? E eu diria que esse momento, né, de pandemia, ele nos obriga, né, nos faz repensar vários processos, nos faz até mesmo reinventar alguns processos, né? E talvez essa proposta, né, de aula aberta, ela venha nesse momento, né, nesse momento de pandemia, como uma iniciativa da universidade, né, nesse processo de reinvenção, né? Então, fico feliz de podermos trazer a temática, né, proposta para essa aula, que o tema são novos contornos da comunicação midiática, né? Então, a ideia é que a gente tenha aqui uma conversa, na verdade, né, para falar um pouco a respeito desses novos contornos, né, dos processos de comunicação na nossa sociedade hoje, tá? Então, a ideia é colocarmos algumas questões, alguns pontos que julgamos importantes, né, para debater e tentar entender quais são esses novos contornos da comunicação hoje, né? E para isso, vamos trazer, então, alguns elementos que são elementos principais ou elementos centrais que julgamos importantes para
para fazer essa reflexão, né? E depois abrimos aí para as questões, para o debate, né? Para que a gente consiga, de fato, dialogar, né? E à medida que a gente extrapola, né, os muros, né, da universidade, da sala de aula, e o projeto nos proporciona, né, essa possibilidade de dialogar, de interagir. Bom, primeiramente, né, o tema, como eu mencionei, são novos contornos da comunicação midiática. Então, o porquê desse tema? Né? Vocês devem estar perguntando, por que esse tema? Por que propor uma aula dentro dessa temática? Né? Então, eu acho que a primeira coisa a se fazer é justamente tentar responder o porquê desse tema, né? O porquê dessa aula, com esse enfoque, né, dos novos contornos da comunicação midiática. Bom, a importância desse tema, né, poderíamos apenas colocar uma única questão, né, um único aspecto dentre os inúmeros aspectos, mas eu penso que um único aspecto já justifica o debate, a discussão desse tema, a proposição desse tema, que é justamente a nossa comunicação, né? Todo e qualquer processo de comunicação, ele depende, de alguma maneira, né, dos dispositivos midiáticos. Né? Então, toda a nossa comunicação, inclusive esta aula, né, ela é mediada por dispositivos, né, que viabilizam a possibilidade, que viabilizam a nossa comunicação, viabilizam o processo de comunicação. Então, eu diria que essa é a justificativa que poderia ser considerada como a justificativa principal. É quase que impossível que nós nos comuniquemos, né, sem dispor de algum tipo de dispositivo midiático. Então, hoje nós nos informamos por meio, né, de uma estrutura midiática. O que seria, né, o que é essa estrutura midiática? Né? Pensando assim em simplificar, né, para a gente conseguir ter um entendimento. Todos os meios, né, de comunicação que nós, ao assistir televisão, ao escutar uma emissora de rádio, ao sintonizar numa emissora de rádio, ao ler um jornal, né, nós estamos buscando informações. E essas informações, elas chegam até nós, né, por meio desses dispositivos aí midiáticos, por meio dessa estrutura midiática, que nós costumamos chamar de mídia, né? Então, é a partir da mídia que nós vamos ter acesso a essas informações, né? E as informações que nós vamos compartilhar, que nós vamos, né, ressignificar. Então, basicamente, a nossa comunicação, obviamente que existe uma comunicação face a face, né? Se nós estivéssemos numa sala de aula física na universidade, nós estaríamos interagindo face a face, né? Nós estaríamos todos no mesmo espaço, no mesmo ambiente e teríamos aí uma comunicação interpessoal, né? Mas na maioria das vezes, e agora principalmente em função da pandemia, né, a nossa comunicação ela vai se dar basicamente por meio de algum tipo de dispositivo, né? Então, algum dispositivo tecnológico que vai ser necessário para que a gente possa trocar informações, para que a gente possa estabelecer, né, efetivar um processo comunicacional. Então, nas últimas décadas, né,
esse processo de mediatização, que é justamente isso que nós estamos falando, né? Ele vem se intensificando, né? E ao mesmo tempo que esse processo de mediatização ele se intensifica, né? E ele é imprescindível para a comunicação, na medida que a comunicação ela só ocorre, né, quase que exclusivamente a partir desses dispositivos, né, midiáticos, ao mesmo tempo que ela se intensifica, esse processo, ele também se reconfigura e ele também se transforma, né? Um exemplo para a gente entender esse processo, né, de mediatização e que justifica o porquê ele se intensifica cada vez mais, né? E, ao mesmo tempo, ele vai se reconfigurando ao longo do tempo. Se nós pegarmos os primórdios, né, da televisão, a televisão em meados lá de 1950, né, 1960, obviamente que ela, a partir de toda uma transformação, uma reconfiguração, inclusive a partir do aspecto tecnológico, né, não é a mesma televisão que nós temos hoje, né? Então, ela foi se reconfigurando e se transformando ao longo das décadas, né, ao longo do tempo. Então, só para a gente dar um exemplo, né, e entender como que esse processo de mediatização ele vai se transformando. Um outro aspecto que é importante a gente mencionar nessa reconfiguração tem a ver justamente com um componente, que é o componente tecnológico. Obviamente que não é o único aspecto que interfere nessa transformação, mas eu diria que ele é um dos aspectos centrais nessa transformação, nessa reconfiguração. Então, vejamos que todas as tecnologias, né, que nós costumamos colocar como tecnologias de informação e comunicação, elas têm permitido, né, ou têm possibilitado e viabilizado os processos de comunicação. Em alguns momentos, tem facilitado o processo de comunicação, né? Então, quando a gente fala nesses dispositivos, né, ou melhor, nas tecnologias de informação e comunicação, elas têm reconfigurado, né, e têm ajudado nessa reconfiguração dos processos midiáticos. Temos aí vários autores, né, no campo da comunicação que têm nos ajudado a entender esse processo, né, a entender esse fenômeno, né? Então, essa transformação no processo de mediatização e o que isso repercute, né, naquilo que tem de comunicacional na nossa sociedade. Então, alguns autores, como, por exemplo, o John Thompson, José Luiz Braga, né, são autores que vão falar dessa centralidade da mídia, né, e o quanto, né, ela vai, a comunicação, ela vai se dar a partir dessa estrutura midiática, né? Então, esses autores nos ajudam a entender como ocorre esse processo, né? Inclusive essa transformação do ponto de vista tecnológico e o que isso, de alguma forma, né, tem impactado na maneira como nós interagimos com as outras pessoas, na maneira como nós compartilhamos e geramos conteúdos, né? Na forma como nós participamos do debate público, do debate de questões de interesse público, de interesse coletivo,
né? Então, é fundamental nós entendermos o que tem se reconfigurado nesse processo. E por isso nós colocamos esse tema, né? Os novos contornos da comunicação midiática, para que a gente consiga entender, né, o que vem se alterando, né, se modificando, se reconfigurando nesse processo, e que, obviamente, vai interferir na maneira como nós interagimos uns com os outros, na maneira como nós participamos, né, do debate público, como eu acabei de enfatizar. Então, essas estruturas, né, midiáticas, elas vão viabilizar, elas vão possibilitar o processo comunicacional. Para que a gente entenda, então, o processo comunicacional, é necessário nós definirmos, né, o que é comunicação, o que é esse processo comunicacional. Então, eu parto aqui do entendimento de que da comunicação enquanto um processo relacional, a comunicação enquanto um processo de trocas, né, de trocas simbólicas, a comunicação se constituindo enquanto um processo que põe em circulação a informação. Então, vejam diversas nuances, né, que nós conseguimos perceber no processo de comunicação. Né? Então, esse processo comunicacional ele é marcado, né, por alguns elementos, né, por alguns aspectos centrais. Eu diria que o elemento básico de todo e qualquer processo comunicacional é a informação. Então, a informação ela é necessária, né, para que se efetive um processo de comunicação. Porque a comunicação ela pressupõe isso, né? Pressupõe nós compartilharmos informação, né? Pressupõe essa troca, essa interação. Então, a comunicação ela tem eu diria que o DNA da comunicação é a informação, né? Então, a informação que nós vamos utilizar, né, para dizer algo, para compartilhar algo, né, para interagir com as outras pessoas. E isso geralmente se dá a partir de algum tipo de dispositivo. Né? Então, imaginemos os dispositivos tecnológicos que nós temos à disposição. Então, as plataformas digitais, né? Como, por exemplo, a plataforma pela qual está sendo transmitida, né, esta aula aberta, que é uma plataforma popular, né, amplamente utilizada, que é o YouTube. Então, vejamos que essas plataformas, esses dispositivos, né, eles vão mediar o processo comunicacional, né? Então, a partir desses dispositivos é que vai se dar esse processo de mediação e que vai possibilitar, né, a troca de informações, circulação de informação, né, onde nós vamos estabelecer trocas simbólicas, né? E, logicamente, que isso, nesse processo, né, de trocas, nós vamos ressignificar, né? Nós vamos dizer assim, reelaborar, né? Então, quando se fala em pôr em circulação a informação, nós estamos querendo dizer que ela vai sofrer transformações, né? Ela vai sofrer reelaborações e ela vai ser ressignificada a partir desse processo de interação, né, que se estabelece. E aí eu pergunto, né, deixo aí uma pergunta para a gente tentar aí aprofundar e refletir a respeito dela, né?
quais são esses novos contornos, né, da comunicação midiática. Então, eu lançaria no tema da nossa aula, né, eu transformaria ele numa pergunta, para que a gente consiga ampliar a nossa discussão e tentar fazer uma análise, né, tentar fazer uma reflexão a respeito de quais são esses novos contornos, né, da comunicação midiática. Eu penso que a questão, né, vamos dizer assim, tecnológica, não é a única questão que nós precisamos considerar quando se fala nesses novos contornos do processo comunicacional. Eu diria que, sem dúvida alguma, o componente tecnológico, né, as tecnologias de informação, comunicação, elas, sem dúvida alguma, né, ajudam nessa reconfiguração. Né? Elas vão transformar, né, em alguma medida, os nossos processos de comunicação. Ou seja, como interagimos, como compartilhamos informação, como produzimos conteúdo, né? E é importante que a gente coloque, né, que a gente traga uma perspectiva de que a comunicação, ela é um fenômeno social, né? A comunicação, nós não estamos falando de uma ciência exata, né? De ciência, né? Biológica, né? Onde nós podemos dizer que o determinado componente, né? Vai ter tal consequência, né? No processo de comunicação. Não, nós estamos falando de um fenômeno social extremamente complexo e que várias, né, ou melhor, inúmeras variáveis vão, de alguma forma, em alguma medida, né, ajudar a reconfigurar esse processo comunicacional. Então, é temerário falarmos que somente o componente tecnológico, né, em X medida, ele altera o processo de comunicação, ele altera o processo comunicacional. Por que não podemos dizer isso? Porque são inúmeras variáveis, né? Porque a gente está falando de um fenômeno social. Então, são vários aspectos que vão reconfigurar os processos de comunicação. Inclusive, a maneira como nós nos apropriamos, por exemplo, das plataformas, dos dispositivos tecnológicos, né? Ou seja, qual o uso nós vamos dar para aquela plataforma, para aquele dispositivo. Né? E isso não depende do dispositivo tecnológico exclusivamente, mas depende de quem está por detrás, né? Então, depende dos seres humanos, depende da gente. Então, nós é que vamos definir o uso, a aplicação, né? Inclusive de um determinado dispositivo tecnológico. Então, vejo que é interessante pensarmos, né, em como a comunicação, né, ela, enquanto um fenômeno social, nós temos vários outros elementos, para além da questão tecnológica, né, que vão impactar, né, que vão, melhor utilizar, não gosto muito de utilizar esse termo, né, mas como ela vai reconfigurar o processo de comunicação, né, porque é um fenômeno que nós podemos pensar na atualidade, né, como algo que vai possibilitar que estejamos
em contato com outras pessoas, vai possibilitar que possamos compartilhar ideias, né? Que possamos compartilhar ideais, né? Que possamos fazer uma construção coletiva, né? No sentido, né, de propostas, de projetos que são de interesse público, né? Que são de interesse de uma coletividade e que podem, a partir, né, dos dispositivos midiáticos, utilizarmos, né, no sentido, né, de possibilitar mesmo a circulação de informação. Então, para a gente poder finalizar, né, eu reforço a pergunta, né, de quais são os novos contornos, né, da comunicação midiática, para que a gente reflita sobre eles, né, pense quais são esses novos contornos da comunicação midiática, no sentido, né, de pensarmos como produzimos conteúdos hoje, como compartilhamos informação, né, como os governos, né, como os governantes trazem as questões, né, que são de interesse do cidadão, que são de interesse da população, né? Então, é pensar esses novos contornos da comunicação, né, a partir justamente dessa questão das transformações, das reconfigurações, né, daquilo que nós temos aí como algo novo, né, e algumas coisas assim nem tão novas, né, se a gente for pensar na questão, né, que está aí no debate, né, relacionada à desinformação, né, relacionada a narrativas, né, que são construídas e que são compartilhadas com uma determinada intencionalidade, né? Então, como pensar todas essas questões, né, nesse cenário atual, né? Então, como pensar isso no nosso contexto atual? Então, eu vou encerrando por aqui, né, para que a gente possa justamente interagir, né, para que a gente possa debater. Eu sei que a Eva tem algumas questões, né, para colocar e, enfim, todos estão aí convidados, né, a participarem desse diálogo. Obrigado. Professor, obrigada pela aula. É, tem, eu vou ler duas perguntas que tem aqui no bate-papo para a gente começar as nossas reflexões, e aí depois a gente pode também voltar à sua pergunta e tentar discutir um pouco também. Pode ser? O professor Magno colocou aqui no bate-papo: em que aspecto o conceito de mediatização, no sentido proposto por Eliseu Veron, contribui para melhor compreender os novos contornos da comunicação? Você quer que eu leia as duas ou você prefere uma? Responde. Eu acho que já pode colocar as duas As questões. duas, né? É isso. E aí a outra questão é do Elder Samuel Lima. Professor, essa noção de mediatização se apropria apenas para a internet e mídias digitais? E em que medida o rádio e a TV podem se apropriar dessa noção de mediatização? São essas duas questões. Certo. Bom, eu agradeço ao professor Magno, agradeço ao Helder, né, pelas questões que vão nos ajudar aí nesse debate, né, vão nos ajudar a pensar esses aspectos aí
desse processo de mediatização, né? Bom, bom, primeiramente, a noção, né, de mediatização, ela não se aplica apenas, né, a esse contexto, vamos dizer assim, da internet, das mídias digitais, né, mas ele é mais amplo, né, e ele traz, né, no seu contexto, a ideia das mídias, inclusive as novas e velhas estruturas midiáticas, né? Então, nós poderíamos dizer que tanto a televisão, o rádio, a, os jornais impressos, as revistas, né? Todos eles, né? Todas essas mídias, né? Elas vão ser analisadas a partir desse contexto da mediatização, né? Elas são entendidas nesse processo de mediatização. Então, é algo que vai para além das mídias sociais, vai para além da internet, né? Eu diria que, sim, estão nesse processo, né? Nós vamos pensar nas mídias sociais, nós vamos pensar na internet, mas também nós vamos pensar nas estruturas midiáticas tradicionais, né? Então, a TV, o rádio, o jornal, a revista, né? Elas vão ser analisadas nesse processo, né? Na medida que eles vão intermediar, né, o processo comunicacional, né? Nós dependemos desses dispositivos, né, para viabilizar o processo de comunicação, né? E vários autores, né, têm se apropriado dessa, né, e desenvolvido e aportado contribuições para a gente entender esse processo de mediatização, né, para entender esse conceito, né? Então, desde autores, né, latino-americanos, né, o professor Magno menciona o Eliseu Veron, né, assim como também os autores brasileiros, que, né, são latino-americanos, mas que há toda uma tradição, né, desses pesquisadores, né, há um grupo de pesquisadores, né, debruçados aí em torno dessa discussão dos processos de mediatização, e aí eu me refiro a alguns professores que são da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, da Unicinos, né, o professor José Luiz Braga, né, e outros professores, né, desse grupo de pesquisa que têm contribuído, né, para o entendimento desse processo de mediatização e contribuído para esse conceito, né, de mediatização. Faço referência, inclusive, a uma obra que, para entender a mídia, para enfrentar a mídia, né, que é uma obra do professor Luiz Braga, diria que é um clássico, né, para a gente iniciar aí uma discussão a respeito desse processo de mediatização. Professor, agora não tem mais perguntas no chat, mas eu queria colocar um questionamento, porque a gente vive num momento realmente das redes sociais, da internet, e a internet traz consigo novas mudanças na forma de se comunicarem, né? Até o André Lemos, Pierre Levy falam que o modelo tradicional de comunicação foi alterado pela internet, né?
Hoje todos somos emissores e receptores de conteúdo ao mesmo tempo. E isso modifica muito a forma de fazer, de se pensar, de se estabelecer a comunicação, né? Diante disso, um questionamento que eu tenho, assim, para o senhor será que agora, com a internet, com essa, entre aspas, facilidade em se comunicar, né, que hoje a gente está mais acessível a gente poder se comunicar, não dependendo só dos meios tradicionais de comunicação, será que também a comunicação, realmente, de fato, a gente se comunica melhor hoje? Né? E aí eu lembro da obra do Ciro Marcondes, até que ponto, de fato, nos comunicamos, né? Então, o que a internet traz que realmente, além de realmente viabilizar mais vozes e maior participação, que isso realmente a internet traz, mas será que realmente a gente, de fato, se comunica mesmo? Ou a gente acaba criando situações de bolhas na internet, de estar em situações assim que a gente acaba concordando, seguindo aquelas pessoas que a gente sempre concorda com o pensamento, né? Então, como que a internet realmente pode contribuir para esses novos contornos da comunicação midiática, no sentido de realmente de trazer uma comunicação de fato, né? Eu queria ver a opinião do senhor nesse sentido. Bom, excelente questão, Eva. Eu penso que esse é um aspecto extremamente atual, né? E que nos leva, enquanto pesquisadores da comunicação, a refletir, né? A pensar sobre o que significa, né? As facilidades ou alguns incrementos que nós temos a partir da internet no processo de comunicação, né? Exatamente como você colocou. Será que estamos nos comunicando de forma efetiva? Estamos nos comunicando melhor? Né? Será que isso, a partir da internet, né, nós temos possibilidades, né, se ampliou, né, esses novos contornos aí da comunicação, né? Eu diria que é inegável que com esse processo de digitalização, né, com a internet, se ampliou, né, algumas possibilidades, né? Em especial, se ampliou com esse processo de digitalização, né, a quantidade de informações, né, que podem ser disponibilizadas, né? Como você mencionou, né, se criou a possibilidade, né, de quem até então não tinha acesso aos meios, né, como, por exemplo, a televisão, o rádio, né, e, enfim, outros meios, não tinha o acesso a esses meios, ele pode, agora, com a internet, produzir conteúdos, pode gerar conteúdos, né? Então, eu diria que esse aspecto que você mencionou, ele tem a ver com esses novos contornos, né? Então, à medida que antes, se nós não tínhamos esse acesso para produzir conteúdos, né, que nós consumíamos essas informações da TV, do rádio, do jornal, né? Nós temos acesso no sentido de consumir aquelas informações, mas não de produção dessas informações. Então, isso é algo que se reconfigura, né? E hoje, o cidadão, né, que tem acesso, por exemplo, à internet, né, que tem um dispositivo que possibilita esse acesso, ele pode gerar algum tipo de conteúdo para as redes, né? Para a internet ou para as redes sociais, né?
Então, sem dúvida alguma, isso tem a ver com essa reconfiguração, né? Temos, então, uma quantidade maior de informação sendo disponibilizada, né? Conteúdos que são produzidos e que são gerados e que são disponibilizados para os usuários, né? Para quem quiser, né? Buscar esses conteúdos, consumir esses conteúdos. Então, esse é um elemento muito importante, que é essa possibilidade de ser produtor, né? De produzir conteúdos. E isso, né, faz parte, obviamente, do processo comunicacional, né? Então, pôr em circulação a informação, obviamente que isso faz parte do processo, mas não é o único elemento, não é o único ingrediente, né, do processo comunicacional. Então, o simples fato de podermos produzir esses conteúdos não significa que estejamos nos comunicando melhor, né, ou de forma efetiva, ou, né, mas significa sim que temos a possibilidade de compartilhar esses conteúdos, né? Há também a possibilidade de uma interação, né, a partir desses conteúdos que são gerados, né? Eu diria que aí é que está um dos aspectos centrais do processo de comunicação, que é gerar essa interação, é gerar a circulação dessas informações, mas que elas sejam, né, ressignificadas, né? Que haja uma troca, né? E que haja uma ressignificação desses conteúdos, dessas informações. Então, eu diria que esse é um grande aspecto, né, que nós temos hoje com a internet. E, de alguma maneira, essa lógica, né, que se transforma, ela também se transforma nas velhas mídias, né? Inclusive nas mídias tradicionais, na medida que elas vão buscar, né, se reconfigurar e criar mecanismos para ter uma interação maior com o público, né? Assim como as emissoras de rádio fazem, as emissoras de televisão, né? Buscam, na geração dos seus conteúdos, ter uma participação maior do telespectador, do ouvinte, né? Eles criam mecanismos de interação, criam mecanismos para que o ouvinte, por exemplo, o telespectador, né, possa também gerar conteúdos, né? Então, veja que, inclusive, as estruturas midiáticas, né, consideradas tradicionais, elas também vêm se reconfigurando, né? E isso, obviamente, que tem a ver com também uma mudança no próprio perfil, né, de quem consome esses produtos midiáticos, né? Então, à medida que há essa mudança, há essa transformação, né, isso também exige e faz com que esses veículos de comunicação, eles se reinventem, né, e busquem outros formatos, outras possibilidades, principalmente para interagir, né, para se relacionar com as pessoas, né? Não é simplesmente um emissor de informações, né? E de conteúdos, mas sim ele vai buscar formas para interagir, para se relacionar, né? E eu acho que isso é algo que está presente na comunicação, por exemplo, dos governos, né? Então, o cidadão, ele quer interferir, ele quer participar, ele quer interagir de alguma forma né, com quem foi escolhido, né, com quem foi eleito para ser o seu representante. Então, eu diria que a internet possibilita que haja essa interação, né, e que isso ocorra de forma, inclusive, né, sistemática, periódica, né, permanente,
obviamente que é necessário que haja uma predisposição também em ouvir, né? Então, a comunicação, ela é um processo de dupla mão, né? Um processo de mão dupla. Então, há uma interação, né? É um processo de relação, né? Então, pressupõe, obviamente, que haja esse compartilhamento, né? E aí, professor, pegando esse gancho final seu sobre cidadão, governo, essa linha, a Isabela colocou a seguinte questão: professor, quais as relações que podemos estabelecer com o processo de mediatização e a democracia? Ok. Excelente pergunta. Obrigado, Isabela. Hoje, eu diria que essa questão, né, é uma questão que realmente está em pauta, né? É uma questão que é de interesse da sociedade, né? Porque ela tem a ver com os pilares, né, da democracia, né? Tem a ver com a preocupação que nós temos em resguardar, né, e fortalecer as instituições que são, né, basilares aí da democracia, né? Então, a democracia, ela pressupõe a participação, né, ativa do cidadão, né? O nosso modelo, né, de democracia no Brasil pressupõe, né, que os representantes, né, aqueles eleitos, escolhidos, né, no processo, né, das eleições, que eles estejam imbuídos daquilo que é interesse da sociedade, daquilo que é interesse público, né? Então, nós estamos falando da coisa pública, né? Nós estamos falando, né, não é do privado, não é da extensão do quintal da minha casa, né? A gente está falando, nesse processo de fortalecimento da democracia, do fortalecimento das instituições, do fortalecimento, né, da participação da sociedade nas decisões, né? E, sem dúvida alguma, a mídia, né, e os meios de comunicação, né, são, vamos dizer assim, sujeitos, né, são partícipes para que a gente tenha esse processo de forma transparente, né, para que desde se a gente pensar em clássicos, né, como Habermas, né, que vai falar justamente do quanto os jornais, né, na época da Revolução Francesa, né, antes da Revolução Francesa, eram fundamentais para justamente denunciar o que ocorria, né, nas cortes, né, denunciar o que ocorria com aquilo que era público, né? Então, nesse sentido, os meios de comunicação, né, e esse processo de mediatização, eu diria que ele é fundamental, né? Na medida que ele é algo central na nossa sociedade hoje, ele é, sem dúvida alguma, fundamental para a democracia, né? Então, esse processo de mediatização, seja pensando, né, na geração de conteúdos para a internet, seja na participação do cidadão, né, dentro da ideia de governo eletrônico, seja, né, a participação do cidadão, né, nas casas legislativas, né, hoje o Senado Federal, a Câmara, né, dos Deputados, tem mecanismos, né, para que o cidadão participe, né, opine, né, e isso faz parte desse processo de mediatização.
Então, veja o quanto ele é importante, né? Que a gente tenha esse processo de forma ampliada, né? Que a gente tenha inúmeras possibilidades, né? Inúmeros meios de comunicação, canais e veículos que possibilitem, né, a participação do cidadão, né? E, sem dúvida, eles são fundamentais, né, nessa questão da transparência daquilo, da coisa pública, né? Então, veja o quanto, e a responsabilidade, obviamente, que, né, dessa estrutura midiática, né, que também deve ter um compromisso com o interesse público, né, também deve estar compromissada, né, com aquilo que é do interesse de uma coletividade. Então, nesse sentido, o processo de mediatização, né, é fundamental, né, e está intimamente relacionado, né, para garantir a qualidade da democracia, né, garantir que se amplie os processos democráticos e que se tenha, né, se garanta, né, se assegure a qualidade da democracia. Ok, obrigada, professor Tiago. Já estamos chegando aqui no horário final da aula. Quero agradecer a todos que participaram, que enviaram as questões. Também quero agradecer ao professor Magno pelo convite, pela oportunidade. E agradecer ao professor Tiago pela aula. E volto para você, Tiago, para fazer suas considerações finais. E obrigada a todos. Tenhamos todos um excelente resto de semana, uma boa noite para todos e todas. Bom, eu agradeço a oportunidade, né? E mais uma vez parabenizo pela iniciativa, né, da aula aberta dentro do projeto Enredos Digitais e fico à disposição para uma próxima oportunidade a gente ampliar esse debate, ampliar essa reflexão, né, e juntos aí pensarmos nesses novos contornos aí da comunicação. Agradeço a participação, né, as perguntas e também desejo aí um bom final de tarde, uma boa noite a todos e muito obrigado.